confia. Confia e vai. Se é para deixar a mensagem, é essa. Confia e vai. Vai dar certo. Se cerque das pessoas certas, Sim, da que vai dar ambiência bom. certa, né? Exatamente. Eu também acho que eu vou pro clichê. Acredita. Acredita. A gente tem que fazer o que a gente acredita. E não há nada que pare uma pessoa que decidiu mudar de vida. Imparável, não né? há nada que pare uma pessoa que quer mudar de vida. Então, segue, isso confia e vai. E cerque-se das pessoas certas, porque isso vai te levar para onde você quer. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você está assistindo. Sejam todos muito bem-vindos ao Desconstruindo Óbvio. Hoje eu tenho o prazer de receber duas mulheres empoderadíssimas do setor de vendas, duas queridas, com uma bagagem muito, muito grande no mercado, as duas. Mas eu não vou ficar enchendo a bola delas, nem falando muito sobre elas, vou deixar elas se apresentarem. Hoje eu vou receber a Pamela e a Karen. E fiquem aí, porque tem muito conteúdo bom vindo. Meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas ao Desconstruindo Óbvio. É um prazer tê-las aqui com a gente hoje. Eu quero que vocês se apresentem, falem um pouquinho, cada uma, quem são essas mulheres empoderadas, essa mulherada que vem aí trazendo muito conteúdo para vendas. Quem acompanha o Desconstruindo, a maioria das pessoas são pessoas que empreendem, né? Então, a gente trazer esse conteúdo de vocês para poder enriquecer o mundo empreendedor aí. Vamos lá? Pode começar pela Pamela? Bora, Então, vamos lá. Bora. Bom, gente, eu sou a Pamela, eu tenho 37 anos de idade, tenho mais de 20 anos de experiência na área de vendas, sou especialista em mentora em vendas e toda a minha trajetória foi construída em cima disso. Então, hoje, o meu objetivo, em cima da minha bagagem, em cima de toda a vivência que eu tenho em vendas, é ajudar mulheres empreendedoras, principalmente pequenas empreendedoras que querem crescer o seu negócio, a ressignificar a palavra vendas, né? Porque a galera tem medo. Quando fala vendas, a galera tem medo. Então, o meu objetivo principal é ressignificar isso para essas mulheres, para que elas consigam, através das vendas dos negócios delas, terem qualidade de vida, prosperidade, abundância e serem felizes no negócio e na vida pessoal. Ai, que ótimo. E agora quero que a Karen se apresente, fale um pouquinho de você, Karen, pra gente, por favor. Lu, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, trazer um pouquinho da minha história. Eu tenho 38 anos, esse ano eu vou caminhar aí para quase o último, né? Antes de virar para os 40. São 38 anos liderando a minha vida. Então, por isso que eu criei essa mentoria para a liderança de mulheres, que é transferir esse conhecimento, onde a gente já é líder desde que a gente é colocada no mundo, e aí eu quero transferir isso que eu aprendi. Além disso, né, no final do ano passado, eu abri a minha consultoria de vendas, então eu tenho 15 anos dedicada aí para a área de vendas, mas também tenho uma bagagem de trade marketing, onde eu passei por empresas pequenas, médias, grandes, e nelas eu sempre desenvolvi um processo de vendas, né, onde tem começo, meio e meio. Para que a gente não tem fim, né? Exatamente, né? Porque o nosso interesse é que o cliente permaneça. Exatamente. E a gente até tem visto aí nos últimos tempos um monte de técnica revolucionária que são muito importantes, mas se a gente não tiver o básico bem feito. É o feijão com arroz, né? É o próprio feijão com arroz. Não tem como eu revolucionar em outras áreas. Então, também estou aí me aventurando nessa consultoria para também transferir isso que eu aprendi. Ainda sou do CLT, sou gestora de vendas na Sky, TV por assinatura, também estou bem lá. Mãe, né? Tenho 2 filhos, o Caio e o Murilo. Sou esposa, sou filha, sou mãe, então a gente tem várias... Multitarefas, Exatamente. Uma mulher multifacetada. É isso, e eu acho que as pessoas, né, aqui que estão ouvindo, tem muita mulher empreendedora que também estão passando pelo desafio que eu estou passando de empreender, e a minha ideia é poder contribuir com aquilo que eu aprendi. É isso mesmo. Gente, estou muito feliz com vocês duas aqui, eu acredito muito no conteúdo de vocês duas, o pouquinho que a gente se conhece... vocês entregam muito
muito conteúdo. E o que eu quero trazer aqui, né? Nessa 1 horinha que nós vamos passar juntas. Como que a gente ajuda esse empreendedor? Porque a maioria, nós, né, aqui no Brasil, a maioria somos microempreendedores, né? Então, como que a gente cria uma estrutura de vendas para um microempreendedor, né? Como é que a gente consegue deixar uma forma organizada, bem feita, estruturada, que a gente consiga, ele ir crescendo e aos poucos a gente consiga replicar isso? Porque uma das coisas que eu fazia, né, trazendo um pouco a minha experiência, na Devalder era exatamente isso. A gente criava processos para a gente conseguir replicar dentro da empresa. Então, quando eu vou falar na minha consultoria, eu sempre falo isso. A gente tem que criar processos dentro da empresa que a gente consiga replicar para as outras pessoas que vão entrar aqui. Então, assim, como que a gente cria um processo de vendas dentro de uma empresa pequena para ele se transformar em grande? Tá. Acho que até já pegando um gancho em alguns pontos que a Karen trouxe aqui, acho que é muito importante a gente falar, principalmente para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor, complexidade é inimigo de vendas. Sim. Eu também concordo. E hoje a gente vive uma era de obesidade de informação, né? Então, assim, quando o empreendedor ele vai lá pro Instagram, ele vai lá pro LinkedIn, ele começa a ser impactado com aqueles milhares de termos, né? O CAC, o LTV, o PIC. Óbvio, pra gente que é da área, que somos especialistas, isso é nosso beabá. Nós somos obrigados. Faz sentido a gente usar, né? Nós somos obrigados a usar e a saber. Mas o pequeno empreendedor, ele tem que entender que para ele iniciar um processo de vendas dentro da empresa dele, primeiro ponto, ele precisa conhecer o público dele. Sim. Esse é o ponto principal. Ao invés dele começar olhando para o concorrente, ele vai olhar para o cliente dele. O que o cliente dele quer. Entender o que o pessoal está comprando dele, né? Entender o que o pessoal está comprando dele. O segundo ponto, olhar para o produto dele. Né? Então, ele tem que ser o maior conhecedor da solução que ele está oferecendo para o cliente dele, daquilo que ele está vendendo para o cliente dele. E a partir desses 2 olhares, ele vai começar a fazer a construção do processo, que é muito mais simples e muito menos complexa do que todo mundo imagina. Então, é a construção de um funil de vendas, onde você vai identificar quem está no topo do seu funil, que são aquelas pessoas que ainda não têm consciência da necessidade do seu produto, que elas precisam daquele produto. Vamos dizer assim, a grande massa, né? A grande massa, exatamente. Quem está no meio do funil, que é aquela pessoa que ela já tem consciência que ela precisa daquele produto, só que ela ainda está sendo impactada por diversas marcas, diversas soluções, e ela ainda não está próxima da sua solução, próxima do seu serviço, do seu produto, e quem está lá embaixo, que é onde você tem que trabalhar para fazer a sua conversão. Sim. Então, uma vez que você... Público mais quente, Exato, né? público mais quente. Que ele tá... Você já tá quase naquele processo de você converter, né? Ele precisa só da ele virada... já tem um nível de consciência. Exatamente. E aí você precisa mostrar o seu diferencial, que é onde o pequeno empreendedor precisa atuar, gente. Sim. O pequeno empreendedor, ele tem que atuar em diferencial. E quando a gente fala diferencial, não é qualidade, né? Porque qualidade é o básico. Qualidade é o básico. É o mínimo, né? É o mínimo para você estar ali vendendo. Uma coisa que eu sempre falo com relação a essa questão da venda é o seguinte, né? Que quando a gente vai fazer um processo de vendas e quando a gente vai desenvolver ele mesmo, você tem que, quando você consegue estar de frente com um cliente, que é aquele cliente que já está ali a gente está falando do pequeno empreendedor, ele está no balcão. Você tem que ter a leitura dele. Então, acho que a grande questão desse funil que você está falando, e daí já trazendo para essa pontinha, quando você estiver de frente para esse cliente, faça a leitura dele. E daí, fazendo essa leitura, você vai conseguir ser mais assertivo na venda. Por quê? Porque você fez a leitura e você vai entregar exatamente o que ele precisa. Luana, trazendo para essa realidade do pequeno que está no balcão. O empreendedor, ele já vai conseguir se diferenciar e diferenciar o time dele com uma simples pergunta. Entender qual dor ele está resolvendo. Sim. Então, eu vim comprar uma camiseta vermelha. Por que eu vim comprar essa camiseta vermelha? Eu quero ir num evento especial? Eu vou em alguma coisa comemorativa? O que eu tô querendo com essa camiseta vermelha? Sim. Então, uma vez que o empreendedor que está ali atendendo, identifica qual que é o objetivo daquela compra, ele vai conseguir conduzir essa negociação para onde ele quiser.
Sim. Para onde ele quiser. Então, o trabalho que você tem em tentar ficar empurrando no seu cliente alguma coisa Sim. é muito maior do que você descobrir apenas o que ele precisa. É que é esse refinamento, né? Que é você entender, porque a partir do momento que você faz a leitura dele, você faz esse entendimento, você vai conseguir essa assertividade que você está falando. É todo esse movimento. E daí, voltando um pouco no que você falou sobre a linguagem, do que as pessoas falam, eu estava até falando isso num podcast passado, né? Que quando eu comecei a fazer a consultoria, eu usava muito termos técnicos, né? E daí eu fui fazer uma consultoria, esse daqui para mim foi um dos maiores aprendizados. Aí eu usava, não, porque feedback, porque isso. E foi engraçado que a pessoa não sabia o que era feedback. E é uma realidade. E é uma realidade. Que a gente usa esses termos, né? Principalmente a gente que vem do corporativo e usa ele o tempo todo. Quando a gente vai empreender, a gente tem que estudar de novo. Exatamente. Porque às vezes fica difícil a gente traduzir o que é feedback. Exatamente. E daí eu peguei, foi exatamente isso, né? Eu explanei lá, expliquei o que estava acontecendo, e daí eu virei e passei algumas orientações. Aí depois eu vi a cara da pessoa, porque daí é a leitura, né? A cara da pessoa tava com uma cara meio tipo interrogação do tamanho de um bonde, né? Aí eu olhei e falei, você entendeu o que eu falei? Ela... eu entendi. Eu falei, não, você não entendeu. Vamos de novo, vamos aqui. E daí, ela virou pra mim e falou assim, você usa umas palavras difíceis, né? Aí eu peguei e falei, aqui o ponto. E daí é isso mesmo. É você... A gente adequar a nossa linguagem, né? E aí até a pergunta que você fez, né? Como que um microempreendedor ou empreendedor, ele faz para criar um processo para ele se tornar grande? Acho que o primeiro passo é ele ter consciência que ele tem potencial para ser grande. Sim. Que a gente tem, né, a gente que já está estudando para ser, né, consultora, mentora, o que a gente tem percebido? Que às vezes o empreendedor, ele toma a decisão de empreender porque ele tem um conhecimento técnico. Sim. Não obrigatoriamente esse conhecimento técnico é de vendas. Então ele tem uma expertise, uma qualidade na entrega dele, mas ele tem uma necessidade de olhar 360 para o negócio. Sim. Né? Não é só sobre a técnica que ele tem ali, né? É o além, né? É o além, é o entender que eu vou ter equipe, não tenho agora, mas eu vou ter equipe daqui para frente. Então, todo o processo é importante que ele já nasça com essa expectativa de que vai crescer. Eu sempre falo, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, dentro do empreender, você precisa saber onde você quer chegar. Exatamente. Porque como é que você vai traçar uma rota se você não sabe onde você quer chegar? Mas sabe o que pega, que a gente percebe? Pela economia mesmo do país, muita gente é sobrevivência. Sim. Eu tenho meu conhecimento, eu vou usar esse conhecimento para eu poder sobreviver, porque eu não estou conseguindo um emprego, ou o que eu estou conseguindo não é suficiente para eu me manter. E aí que essas mentorias, né? A gente está num ciclo de muitos mentores que estão à disposição desses empreendedores. Usem desse conteúdo. Sim. Porque, às vezes, a gente tem um conhecimento técnico, fica muito executor, e a gente tem uma capacidade que é limitada, né? Então, eu vou pegar um contador, ele quer abrir um escritório de consultoria voltada para a contabilidade. No começo, a gente faz tudo, né? Sim. A gente faz vídeo, a gente atende cliente, a gente fatura cliente, mas eu preciso, assim que eu defino, pensar como empreendedor. Sim. Na definição do meu preço e na definição dos meus processos. Então, quando eu penso, né, falar um pouquinho dessa minha experiência, tudo que eu construo enquanto processo carrega a minha essência, mas alguém vai executar quando eu não puder executar. Exatamente. Eu acho que a grande questão é essa. Quando eu vou falar com os meus mentorados, eu sempre falo, eu me dou como exemplo, eu sou empresária. Hoje eu sou empresária, eu já tive empresa Equipe, né? Hoje eu sou Equipe. Quando eu tinha e daí é uma grande construção isso também, porque eu vinha de uma empresa que eu tinha equipe, e daí até no dia que eu gravei com a minha irmã, a gente era mimada. A gente tinha a pessoa do RH, a gente tinha a pessoa em vendas, a gente tinha a pessoa da limpeza, que vinha lembrar. A gente tinha uma rotina tão enlouquecedora que a gente dava horário para a mulher que ela tinha que bater lá para trazer comida pra gente, porque a gente esquecia de comer. Então, era assim, trazia o café da manhã, 10 horas... Várias pessoas ajudando aquilo funcionar, né? Aí eu decidi que não queria mais ser empresária com muitos funcionários, vou virar consultora, Equipe.
Quando eu virei equipe, daí eu lembrei que eu precisava emitir nota fiscal, eu precisava fazer o processo financeiro que eu cobrava, eu tinha uma pessoa para fazer e eu só conferia os números, eu tinha que fazer, eu tinha que montar a planilha agora adequada para mim, eu. O que eu comecei a perceber? Que só começou a funcionar quando eu criei processos administrativos para a Luana, processos financeiros para a Luana, de vendas para a Luana, tudo ali departamentalizado. Para quê? Na hora que eu preciso de vendas, eu tenho isso aqui, ó. Eu abro o meu Notion, tá isso aqui, as informações de venda. Tem um ponto aí que você está falando que é muito importante, porque hoje é para a Luana. Sim. Lá na frente, eu troco. Exatamente. Isso que você está falando do processo, ele é muito importante. Sim. Porque a gente cai na execução, que você está falando, eu tenho que emitir a nota, mas eu tenho que vender. Sim. Eu viro a chave toda hora. E se eu não parar para me organizar e deixar tudo num processo fluido, sim, eu não cresço. Exatamente. Eu não consigo crescer. E o processo é o que faz toda a diferença. Você vai conseguir crescer se você fizer o processo. Então, eu faço exatamente isso. Então, agora, eu estou fazendo a construção de uma consultoria em grupo para mulheres. E daí eu criei toda a metodologia dentro do Notion. E daí então tem o processo do Hotmart. Gente, isso deu um trabalho. O que é Notion, Luana? Fala pra gente. Vamos lá. Vamos lá. A gente tá falando do pequeno empreendedor. Vamos lá. Então, vamos trazer. Gente, quem usa Trello, porque o Trello é o mais usual. Mas ainda assim, eu acho que é pra gente que é do corporativo. Do corporativo, exatamente. É uma ferramenta online, gratuita, tanto o Notion quanto o Trello, que é como se fosse um bloco de notas, mas departamentalizado. Organizadores de tarefas. Pronto, perfeito, achou a palavra. Organizadores de tarefas. E daí, esse Notion, ele é para mim, né, que já usei o Trello, é um upgrade do Trello. Então, assim, você consegue fazer dentro daquelas caixinhas, quem usa o Trello, tem umas caixinhas. O Notion, você consegue fazer caixinhas de dentro de caixinhas, e você consegue colocar fotos, você consegue colocar link, você consegue... um monte de troço lá dentro. Você customiza esse material. Então, e daí você duplica, você consegue compartilhar, por exemplo, com os sócios. Então, assim, é bem bacana. E daí, o que eu faço lá dentro? Por exemplo, vou dar o exemplo do Roda de Negócios. Eu criei a metodologia, aí lá eu coloco uns desenhinhos, né? Então, aqui é a metodologia, aqui é vendas, aqui é o administrativo, aqui é o conteúdo, aqui é o que vai para a rede social, e daí eu coloco lá. E daí, quando você clica, tá tudo lá embaixo. Tá tudo lá embaixo. Então, por exemplo, eu quero passar a página de vendas. Ó, a página de vendas tá aqui, daí tá lá, vendas. Daí dentro tem a página de vendas. Aqui, quem é recorrente, quem é que vai pagar... Daí tá aqui o Hotmart diferente de cada um. Então, assim, você precisa estruturar o seu processo, por mais que seja eu empresário, equipe, você tem que estruturar esse processo todo, você tem que deixar ele organizado, você tem que deixar por quê? Porque como é equipe, eu tenho que estar com tudo ele na mão, porque na hora que eu tiver que transitar nesses diferentes papéis de vendas, administrativo, financeiro, ele tá fácil para mim. Então, ali o financeiro tá ali, eu clico dentro dele, clico dentro da minha planilha, já coloco lá a informação de venda. Então, assim, tem que estar dinâmico e isso é trabalhoso. E uma das questões que eu até ia trazer para vocês agora que trabalham também com o microempresário o microempresário, a frase que eu sempre escuto é: Luana, eu não tenho tempo. Luana, eu não tenho tempo. Isso é perca de tempo. Vou perder. Eu falei, você não tá perdendo. É o investimento que tu tá fazendo para você ganhar tempo lá na frente. Eu falo que não é perder, você está investindo esse tempo aqui para estruturar minimamente o seu negócio. Para quê? Para que você consiga ter mais esse tão sonhado tempo lá na frente. Gente, como é que vocês, quando vão montar um processo de vendas dentro do empresário de pequeno, médio porte, como é que vocês conseguem sentar os bonitinhos e as bonitinhas para seguir a metodologia? Lu, eu gosto muito de diferenciar algumas palavras. Então, por exemplo, usa-se muito a palavra disciplina. As pessoas falam muito sobre disciplina. Só que é um engano você achar que é a disciplina que vai te trazer o resultado. Porque a disciplina é você fazer continuamente a mesma coisa. E você pode estar fazendo continuamente a mesma coisa da forma errada. Exatamente. Então, acima da disciplina vem a estratégia. Então, eu vou trazer para uma realidade de um empreendedor muito pequeno que, assim, não sabe por onde começar de forma alguma. Estou completamente perdido, não sei.
Primeiro passo, para ele ter previsibilidade nas vendas dele, para ele ter uma rotina nas vendas dele, ele precisa entender com quantas pessoas ele fala diariamente. E aqui eu não tô entrando em processo, tá? Tô entrando no básico. Quantas pessoas ele fala diariamente? Dessas pessoas que ele fala, quantas ele consegue negociar, quantas ele consegue vender e quantas vendas ele fechou no mês dele. Então, ali é número. Os números não mentem. Os indicadores deles, ali né? são os indicadores, exato. Ele vai começar a criar os indicadores dele. Então, se ele percebeu que ele falou com 10 pessoas para ele fechar R$1.000 e a meta dele é fechar R$2.000, então ele já sabe que pro mês que vem, ele vai ter que falar com 20 pessoas. Você entende? Sim. Então, assim, para você começar o básico do básico, olha, não tenho noção nenhum de um processo de vendas como ele começa. Olha para o que você já está fazendo, porque você já vende. Sim. Se você tem uma empresa, você já está vendendo. Alguma coisa você já está vendendo. Então, revisita. Volta para essas vendas que você fez, entende quantas pessoas você falou e, a partir disso, você vai construir as suas métricas. E aí entra a estratégia. Por quê? Contra números, não há argumentos. Sim. Você vai chegar no seu resultado, só que você precisa de estratégia. Então, você vai falar, se você quer atingir o faturamento X, você sabe que você precisa falar com tantas pessoas, todos os dias a sua rotina é falar com essas tantas pessoas. Sim. Não tem como o seu resultado não vir se você não fizer isso. É matemático, né? É matemático. Eu sempre falo, né? Essa questão das vendas, eu falo que acho que todo episódio vai ter essa minha fala. Gente, número é uma relação de amor e ódio. Por quê? Não é? Porque é um pau no saco fazer números. É assim, por mais que eu seja financeiro, é um negócio que você requer atenção, você tem que estar ali para você conseguir Ninguém quer olhar, todo mundo só quer ver os números na conta do banco. Exatamente, ninguém quer olhar. Mas assim, o número, ele te traz uma clareza tão gigantesca para aquilo. Eu falo, você precisa olhar. Daí fala, a felicidade é ignorante. Eu falei, então, a felicidade da ignorante vai te levar para um lugar. Ou se você for muito iluminado por Deus num lugar muito alto, ou então num buraco muito grande. Porque, assim, às vezes as pessoas, elas associam, e daí trazendo um pouco para vendas, o seguinte, mas eu tô, minha empresa dá lucro, porque eu tô com X mil reais na conta. Daí já chega assim, socorro Deus, entendeu? Dá uma palpitação. Porque, assim, aquilo ali é o valor final. A gente não sabe, se a gente não tiver entendimento, que daí vem vendas também, da estruturação de precificação, porque às vezes você tá vendendo um produto que você colocou lá, que eu falo, né? Que às vezes o pessoal vai vender assim, faz assim. Monta, né? Eu acho que isso aqui custa tanto. Eu vou vender, porque eu paguei tanto, mas daí não põe nada. Para fazer a formulação de preço. Não põe o custo aluguel, fixo, não põe aluguel, o funcionário. O custo da venda, o custo da venda. Para você converter tem custo. Sim, hoje, ainda mais a gente que está usando muito hoje rede social. Então, assim, você está pagando tráfego pago, você paga o social media, você... Mas, tem um ponto aí que é o que a gente está falando aqui, né? Como é que eu reclamo do tempo. Sim. Ele não tem tempo. Tem a questão do apego, né? Lembra que muitos vêm porque é técnico, gosta. Então, tem um apego. Sim. Isso aqui eu faço, eu gosto de fazer. Só eu faço bem. Conforto. Ninguém mais faz bem. Né? A empresa está fadado à falência quando a pessoa acha que ela é imortal e que ninguém toma o lugar dela, né? Sim, mas geralmente ela nasce com esse olhar. Eu faço, isso aqui só eu posso fazer, porque se eu deixar na mão do outro, não vai fazer como eu faço. Aí tem isso... A relação do tempo. Em relação aos custos, está totalmente correlacionado com essa hora. Porque se eu não tiver o meu processo bem desenhado, né? Então, se eu não sei como é que o meu processo de vendas ele acontece, depois que acontece, como que eu entrego o meu produto, como que eu retenho, se eu não tenho isso bem desenhado, eu também não sei onde estão os meus gaps. Sim. Então, quando você fala até de número, a gente vai além. Eu preciso olhar para o que está acontecendo. Isso tem número, isso tem horas que eu estou gastando para que isso aconteça. Mas o número vai te mostrar. Se você olhar ali que está caindo as vendas, que tem algumas questões, mas por que está acontecendo aqui? O número ele vai te nortear para você achar o gap. Vai mesmo. E aí a questão da hora é o seguinte, então eu não tenho tempo. Como é que eu estou investindo meu tempo? Yes. O que eu poderia deixar para outra pessoa fazer, ou você trouxe aqui, né? Até se der, eu acho que seria legal deixar os links dessas plataformas. Sim, porque elas verdade. Elas são anota aí, meninos. Se der, eu acho que é interessante, porque muito empreendedor não usa. E assim, não tô falando só de pequeno, não, tá? Sim. Eu tô falando de médios e grandes também.
Vou te dar um exemplo. A gente pode usar o Trello, por exemplo, ou qualquer outra plataforma similar, para fazer o seu CRM. Ah, sim, eu faço no Notion. Eu faço O no meu eu Notion. uso no Notion. Agora, Mas quem o puder Trello também comentar é aqui, ótimo. quem usa alguma dessas plataformas para CRM ou está procurando uma plataforma mais robusta, como Plumes, por exemplo, onde eu vou ter um Sim. curso. O Trello está de graça. Por quê? Exatamente. Não é a ferramenta, E é o sabe, pensamento da necessidade de eu ter isso organizado. exatamente, é o pensar, né? Porque assim, igual antes de eu migrar para o Notion, eu usava o Trello. Gente, eu tinha um sistema muito robusto de gestão de material de construção, muito, eu tinha CRM lá, tinha tudo. Mas o Trello a gente usava para nortear a nossa organização de trabalho. Então, por exemplo, o setor comercial, eu tinha lá as funções de cada menina do comercial. E daí, quais eram as metas, tudo dentro do Trello. A gente estruturou isso daí. E daí, quando você falou do CRM, lá a gente colocava uma lista, aí colocava lá, tipo, Mariazinha. Daí, colocava lá as metas dela e tal. E daí, embaixo, eu colocava a lista dessa semana, ela tem que ligar entrar no CRM nosso e pegar esses clientes aqui para poder colocar. Então, Mesmo sendo uma empresa estruturada com CRM, ainda usava a ferramenta. Eu usava essa ferramenta. Essa semana a gente teve um caso onde eu faço a unha, tá? Sim. Ela mudou de dono, ela vendeu e deu um problema no celular. Ela perdeu todos os contatos que ela tinha. Deus do céu, A socorro clientela Deus. inteira. Eu falei, mas vocês não tinham nenhuma outra plataforma com os contatos? Não, a gente não tinha. O Trello poderia ter sido isso. Gente, eu preciso fazer uma observação sobre isso. Ah. O empreendedor, o pequeno principalmente, porque o grande, ele tem nuvem, ele tem cloud, ele salva tudo em todos os lugares. O pequeno empreendedor, entenda, empreendedor, o seu maior ouro são seus dados. Sim. São seus dados. Você precisa saber quem são os seus clientes. Você precisa saber os produtos que você mais vende. Você precisa saber o seu ticket médio. É o mínimo. É o mínimo. Histórico. Exatamente. Quem Porque parou assim, de comprar, porque parou. como você vai ter um diferencial no mercado se você não conhece o seu cliente? Se você não tem as informações. Se você não tem informações. Então, assim, você vai ser aquela empresa que no aniversário você vai mandar um e-mail de feliz aniversário? Você sabe quem são os seus 10 maiores clientes dentro da sua base? Você vai mandar só um e-mail para esse cliente? Dando parabéns e 20% de desconto? Não dá. Meu amor, né? O mundo que a gente vive, a concorrência que a gente vive, a mesma coisa que você vende, o João e a Maria vendem também igual. Mundo. Exatamente. Igual. Não, e eu vou te dar um exemplo. A gente, como distribuidor de material de construção, era distribuidor oficial da Votorantim. E o CD da Votorantim ficava a menos de 5 quilômetros da minha empresa. E a gente vendia, a gente vendia muito. A gente vendia, acho que uma média de 30, 40, não, 30 e poucos mil sacos de Votorantim por mês, com um CD a 5 quilômetros da gente. Era a mesma embalagem, Por que a gente vendia 30 mil sacos de cimento por mês? Pelo atendimento que a gente dava. CPF, compra de CPF. Exatamente. E daí tinha uma outra questão. Eles não davam atendimento? Davam sim. Só que, o que acontecia? Tinha todo um movimento de vendas que a gente fazia por trás daquilo ali que mantinha, então, a forma de pagamento, o atendimento das meninas. Meus funcionários chegavam lá, eles limpavam a loja antes de... Tirava o cimento velho, colocava o cimento novo, remontava, deixava limpinho, organizado. O pessoal deles, não sei se, eu acho que não fazia, porque assim, a galera ficava lá pagando mais caro comigo. Sim. Entende? Então, assim, a venda, eu sempre falo, a venda, eu falo que a empresa tem vários corações, mas os 2 principais corações da empresa é a venda e o financeiro. Entendeu? Porque você precisa das vendas para trazer o financeiro. Coração, financeiro é pulmão. Pronto, acho que é boa associação. Ótimo. É isso. Coração e pulmão. Por quê? Porque assim, se você ir à venda, eu falo, né, a ponta a ponta. Por quê? A gente fazia uma venda sensacional lá. As minhas meninas eram diferenciadas mesmo. A gente fazia um processo de vendas bem bacana lá dentro da empresa. Só que assim, se eu fizesse esse processo de vendas e os meus meninos lá chegasse lá, deixasse saco estourado no meio da pilha,
fizesse confusão, eu matava todo o meu processo de vendas aqui. Então, assim, não é só o vendedor. A venda não é só sobre a venda em si, finalizada. Eu fechei a venda aqui, não. É todo o movimento de entrega dele, o pós-venda dele, entendeu? Se teve problema, como é que você vai nortear isso? Eu vou dar outro exemplo, que é aquele supermercado Shopper. Eu amo aquele mercado. Amo. Gente, primeiro que eles me... Assim, eu provavelmente a minha linguagem de amor é presente. Que eu adoro. Se você me der uma bala, a Luana vai ficar... lembra de mim, presente. Eu adoro. Primeira compra, os caras mandaram uma carta à mão. Primeiro que eu já achei... Eu sou detalhista. À mão. Seja bem-vinda, Luana. Shopper. Aquilo já achei o máximo. Mandou um brindezinho. Lá, uma comidinha, né? De comida. E um docinho. Que esse doce para, né, alegrar sua vida, todo poética dentro da carta que ela mandou para mim. Eu achei aquilo o máximo. Eu peguei experiência. Experiência. Mas é isso que a grande maioria dos pequenos empreendedores, principalmente, ainda não se deram conta. Não, mas eles não vendem produto, é experiência. E daí tem uma outra questão, né? Porque das outras, acho que as 3 primeiras compras eles fizeram isso. E daí teve igual, ontem chegou. E daí eu comprei, eu acho que veio um abacate, e o abacate veio muito feio. E assim, nunca... E eu compro, sei lá, eu até ganhei brinde dessa vez, que eu já... Acho que é a 15ª compra que eu já fiz. Eu compro cada 15 dias e chego no supermercado. Enfim, o que aconteceu? Nunca veio as frutas nem... E eu achei... Veio muito feio. E aquilo ali me deu uma dor no coração, porque eu tava doida pra comer abacate. E eu não achava abacate maduro. Eu falei, mas veio feio. Aí eu fiz um vídeo. Eu falei... Nossa, nunca recebi assim. O que aconteceu, né? Socorro Deus. Meu abacate. Eu comprei por conta desse abacate. E olha como que é, né? Eu comprei por conta do abacate e justamente o abacate veio ruim. Aí fiz o vídeo, mandei e escrevi, fiz exatamente isso. Moça, desculpa. Essa sua experiência, não, a gente vai reagendar, né? Depois de amanhã, você pode amanhã, depois de amanhã, que é 2 dias que eles fazem, depois de amanhã a gente vai fazer a compra assim. Você me desculpa, tá? Não, isso não vai mais ocorrer. Olha isso, eles não, sabe? Eles olharam, viu a minha insatisfação. Eu fui contar minha história de tristeza, que eu queria o abacate, veio ruim. E eles vão repor. Mas, isso daí que você tá falando, e também lá na questão do docinho, né? Não, da sua empresa. Sim. Quando a gente fala de processo, da importância do empreendedor, ele já pensar grande, por quê? Essa essência da experiência, porque é um local de material de construção, Sim. que já, se você entrar lá, pode ser que você se suje por conta mesmo Sim. dos materiais que pode ser. Vocês se preocuparam disso no início. Sim. De quem era essa preocupação? Isso daí era minha. Eu, como empresária, a gente desenhava esse modelo. E essa que teria que ser essa experiência. Quando foi essa virada? Porque essa virada foi na nossa transição mesmo. Porque aí você deixou a sua marca, certo? Sim. Então, essa foi a sua assinatura. Sim. Não é porque a gente trabalha com material de construção que esse ambiente não pode ser agradável. Sim. E daí, outra coisa, fazendo parênteses, já vai voltar aí, era muito engraçado que os fornecedores entravam dentro da nossa empresa e falavam assim, gente, nem parece uma empresa de material de construção, porque aqui é tudo arrumadinho, é limpo, é organizado. A empresa de mulher. Aí você atingia a experiência que você queria. Aí é que tá. Esse que é o ponto. Você chegou e teve que deixar a sua assinatura. Sim. Você sozinha não faz. Não. Você precisou colocar isso dentro de um processo para que as pessoas, do cafezinho à entrega, tivesse essa cultura. Sim. No caso da Shopper, é a mesma coisa. Sim. Eu acredito que não seja o dono que faça um montão de cartas à mão para entregar a cada um deles. Mas ele criou uma cultura forte para que todo mundo tivesse a mesma experiência e falasse o mesmo discurso. Então, se você for falar com outra pessoa que compra lá, porque eu já comprei, foi exatamente a mesma experiência. Sim. Então, quando a gente fala de processo, a Shopper e você não pensou que ficaria pequeno. Não. É esse pensamento que a gente tem que ter. E quando a Pan fala, não se preocupa com a experiência, tem que se preocupar com a experiência. Porque se eu tenho um grande que oferece o mesmo produto que eu ofereço, ele já tem marca, ele já tem reconhecimento, e ele já está aqui na cabeça do meu cliente. Sim. Como que eu ocupo esse espaço? Você ocupou um espaço da grande Votorantim. Sim. Com o quê? Experiência. Com experiência. E é sobre isso mesmo. A última mentoria que eu apliquei recentemente, Lu,
eu falei muito sobre isso de cultura de vendas, a mentalidade de vendas dentro da empresa. E aí, o que eu mais reforcei foi da recepcionista à moça da limpeza. Todos têm que tratar o cliente da mesma forma. Pelo nome, padrão, bom né? dia, boa tarde. E aí, já vou pegar um gancho do CRM. Então, a pessoa da recepção tá ouvindo conversar aqui. Porque o meu cachorro, o Scooby, entra no sistema. Escreve. A Luana tem um cachorrinho chamado Scooby. Faz um mimo. Entrega um mimo pro cachorrinho. Você entende como você... É tudo conectado. Vendas é tudo conectado. Desde o atendimento que o time inteiro presta, as informações que você imputa no CRM. Então, cada lugar tem a sua caixinha e uma vai conversando com a outra. É isso que vai trazer a experiência final para o seu cliente. É isso que vai aumentar o tempo de vida do seu cliente dentro da sua empresa. Uma coisa que eu sempre digo. Cliente, ele compra de você uma vez. Sim. Consumidor... Ele está consumindo a dor, né? O consumidor é aquele que é leal à sua marca. Sim. Então, o seu cliente que comprava cimento, ele era leal à sua loja de construção. Ele não era leal ao Votorantim. Ele era leal à experiência que você proporcionava para ele. Não, tanto que era uma questão tão... A gente tinha uma marca tão forte, consolidada lá, que assim, a gente introduziu algumas marcas no mercado... a gente não era o maior distribuidor de São Paulo, mas a gente levou grandes distribuidores a vender a uma outra marca de cimento também. Por quê? Porque nós iniciamos essa marca. E daí as pessoas ligavam lá e queriam um cimento que tinha na Adevaldo. Porque lá, como eles tinham fama de barateiro, então assim, eu quero o cimento, eu quero pagar mais barato. Mas deixa, você tem esse aqui? Tá, você tá me oferecendo mais barato, eu vou ter, não, mas eu quero esse que eu compro lá na Adevaldo também. Não tem. Então eu vou comprar aqui. E como que a gente introduziu esse cimento? Pra você ver o poder da força da marca e da fidelização. Eu vou te oferecer esse cimento aqui, beleza? Beleza. Se ele fica 15 dias na sua loja, se ele não for bom, eu vou e recolho ele e você só me paga o que você vendeu. Porque eu conhecia o material, eu sabia da qualidade do material e sabia que era bom. Então, ele não ia ter problema. Então, eu chancelava em cima da minha marca. Se você não vender, eu tiro ele daqui e tá tudo certo. E vendia. E daí a pessoa usava, era mais barato e ficava. E assim, a gente introduziu uma marca. E daí a gente entrou entre os 30 maiores distribuidor deles, nacional. E a gente que introduziu eles em São Paulo. Né? Então, assim, é todo um movimento de quê? A gente chancelou, não, filhinho, isso daqui vai dar bom. Eu tô dando, eu vou devolver, eu pago. Se algum cliente reclamar, eu cubro. Mas o caso da sua loja de construções, ela exemplifica muito bem tudo que a gente está falando de processo. Sim. Porque cada situação que você está trazendo aqui é uma etapa da venda. Sim. Então, por exemplo, essa sua parte mostra todo o seu conhecimento, a sua autoridade com relação ao que o seu cliente espera lá na ponta. Que é qualidade e preço. Qualidade. Então, assim, você conhecia o seu cliente. Sim. Você percebe? Sim. Tudo que a gente está falando aqui vai se conectando. Então, a gente está exemplificando a teoria, na verdade. A gente tá trazendo o óbvio. Sim, está desconstruindo, Está desconstruindo o óbvio, só que o ponto principal, o óbvio, ele só é óbvio para aquele que está atento. Exatamente, perfeito. O óbvio só é óbvio para aquele que está atento. Perfeito. Então, o empreendedor, ele tem que estar atento ao negócio dele. Ele tem que estar atento ao cliente dele, às necessidades do cliente dele. E estar atento nesses movimentos do que vai conectando. Sim. Do que vai trazer a melhor experiência para o cliente dele. Eu sempre falo que essa questão da experiência, ela precisa ser feita e olhada de uma forma contínua, né? Então, assim, você precisa ter um entendimento. Então, a gente tinha dentro do nosso processo de vendas, que era o seguinte, a gente tinha um entendimento já dos nossos clientes, a Karen compra a cada 3 dias. A cada 3 dias, a gente já tinha lá dentro daquela lista que era para ligar para a Karen, entendeu? E daí, deu 4... a gente, na verdade, esperava o 4º dia. Porque se ele não encontrou, no 4º, a gente tem que entrar, porque senão a gente vai perder para a concorrência. Então, assim, a gente fazia esse movimento.
E podia estar a venda mais fraca. Então, para não ficar aquele negócio também de empurrar, a gente fazia esse movimento de... Não, peraí, 3 no quarto eu vou lembrar. Né? É mais consultivo. Tá tudo bem? Exatamente. E esse é um ponto que eu acho que é interessante. Assim, desde que eu trabalho com vendas, inclusive teve um período que meu marido ficou desempregado e ele teve que se arriscar em vendas e a gente trabalhou juntos. A única coisa que ele não fez foi o que eu fiz, que é vendas. E ele tinha um enorme sacrifício. Ele achava muito difícil vender. Porque ele falava, cara, ir lá e ficar empurrando. Eu falei assim, por que você acha que é empurrar? Ele vendia cordinhas de crossfit. Ele, porque eu vou na academia e o cara não quer. Que academia? Porque a cordinha é maravilhosa. O preço é bom. Você só pode estar buscando o cliente errado. Sim. Tem entendimento do processo, né? Exatamente. Sim. Aí eu falei para ele, você tem... E eu acho que isso é a grande sacada. Porque... Pequeno e médio empreendedor. Qual que é o grande diferencial quando eu estou brigando com uma grande? O grande, ele não vai dar atendimento dedicado. Ele não consegue personalizar nesse nível. Por mais que ele queira, não existe inteligência artificial que vá substituir a pessoa que decorou que o nome do cachorro é Scooby. E mesmo que ela não dê um mimo. O Scooby tá bem? Sim. Isso daí... Conecta com o seu cliente. As pessoas me ganham. Todo mundo sabe que eu sou muito conectada com a minha avó. Fui criada pela minha avó. Você quer me ganhar, assim, no estabelecimento? Como é que tá eu chegar, como tá a dona Alice? Pronto. Acabou. Pra Pamela é a dona Alice. Para quem tem filhos, são as crianças. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para a venda, primeiro, quando eu vendo, eu tenho que ter a noção que eu estou prestando um serviço para alguém e ela precisa daquilo. Exatamente. Eu não empurro nada. Ninguém tá comprando ali, é aleatório, né? Não. E eu tenho que ter... Eu tenho o melhor produto, eu acho que cada empreendedor que decide que eu vou fazer uma consultoria, eu vou abrir um salão de beleza, eu vou ter uma casa de material para construção, por quê? Porque eu sei que eu posso fazer isso aqui, eu posso entregar um melhor serviço, ponto, certo? O seu cliente precisa saber disso. Ele precisa saber que você tem o melhor produto. Então, se eu tenho o melhor produto, eu vou vender para quem tem a necessidade desse produto. Eu não vou numa loja de sapato querendo uma chuteira e ele me vem com um salto alto. Vem? Não vem. Então, eu tenho que ter um formato de venda dentro de um processo onde eu consiga identificar qual é a necessidade do meu cliente. Para que eu entregue dentro desse valor agregado e traga aquilo que ele está buscando sem pesar na minha consciência que, nossa, eu fiz algo que não vai agregar para ele. Porque no final das contas não é só dinheiro. Sim. É o que eu mudei, o que eu ajudei, o que eu transformei com a minha venda. Você sabe que lá a gente tinha de clientes ativos uma média de 350 clientes ativos. Quando eu e a Daiane assumimos, eu acho que a gente tinha uma média de 180 a 200. A gente conhecia todos pela voz. O cliente ligava, antes dele se identificar, oi, bom dia, tudo bom? A gente já sabia, oi, Manuelzinho, ô, Francisquinho. A gente conhecia as pessoas e a gente sabia quem era o filho, quem era o papagaio, o periquito. E te digo mais, quando você tem isso, eu estava falando isso com um parceiro meu. Quando eu tenho essa diferenciação, então eu entendo qual que é a sua dor, eu sei que você gosta que a reunião aconteça na segunda-feira às 10 horas da manhã, sim, eu sei que você gosta de café sem açúcar e eu entrego assim, a apresentação ela tem que ter essa sequência, você não pode falar antes disso, eu entendo, sim, eu entrego assim, dificilmente ele vai deixar de ser seu cliente. Por sim, quê? Até alguém te mimar neste nível... É verdade. Às vezes você pode ter até um preço mais caro, mas só o trabalho que você vai me poupar de eu ter que ensinar o meu próximo fornecedor... A fazer dessa forma? Exatamente. Então, o seu cimento poderia ser o dobro. Por quê? Porque eu vou lá, cara, e eu posso ir a caminho do meu trabalho, por exemplo. Porque eu não vou me sujar. Agora, se eu tiver que ir lá... Vou me sujar, voltar para casa, trocar de roupa, eu só vou no sábado. Aí, quer saber? Posso ir daqui da esquina mesmo. Então, quando a gente entende o nosso cliente e o potencial dentro do empreendedor menor, é que ele pode fazer isso. As grandes não conseguem fazer isso. E o grande diferencial, né, Pamela? Eu acho que o grande diferencial é o atendimento, a experiência. Eu falo, gente, a experiência que você traz dentro do seu negócio é o que vai diferenciar você dos outros. Porque, assim, ninguém... Você pode até entregar... É o que falou, o mesmo cimento, é o mesmo cimento. Qual que era o diferencial? Era a forma do atendimento de ponta a ponta. Mas você sabe qual que é o desafio do pequeno empreendedor? O porquê que ele não consegue chegar no diferencial dele? Porque o pequeno empreendedor, ele tem muito medo de definir o cliente ideal dele.
Ele tem muito medo. Porque ele precisa vender a Sim. qualquer custo. Ele precisa vender. Tem a necessidade, né? A grande maioria dos brasileiros que entram por empreendedorismo é por necessidade. Então, ele não se coloca nessa posição de definir o cliente ideal. Escolher, não posso de escolher, cliente. exato. Só que aí é um erro. Para quem está querendo profissionalizar, né, o seu negócio, para quem está querendo escalar, crescer o seu negócio, isso é um erro por quê? Primeiro, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Isso é uma clássica. Você não consegue modelar uma experiência quando você está olhando para milhares de pessoas diferentes, para milhares de dores diferentes. Então, assim, o primeiro passo para que você consiga ter diferencial é defina o seu cliente ideal. E aí eu tenho um exemplo de caso da minha vida. Sim. Agora, recente. Quando eu fiz essa transição de carreira para me tornar mentora, a minha primeira definição, né, o meu primeiro público-alvo seria pequenos e médios empreendedores, no geral. Homens, mulheres, desde que fossem pequenos e médios empreendedores. Nessa que o meu produto foi evoluindo, eu cheguei à conclusão de que eu não quero atender pequenos e médios empreendedores. Eu quero falar com mulheres empreendedoras. Por quê? A dor que eu quero sanar é justamente trazer uma facilidade de conhecimento, de uma criação de processos que hoje, para o mundo masculino, isso é muito fácil. É quase que instintivo, né? E quando você pega referências em vendas, principalmente, a grande maioria é homem. Você pega Caio Carneiro, você pega Flávio Augusto, você pega esses caras que são gigantescos, a grande maioria é homem. E eu queria trazer referência feminina, referência de mulheres, para essas mulheres construírem os seus negócios e saírem dessa posição de que, vender é chato, eu não sei vender, vender é inconveniente. Porque a mulher, ela tem muito isso, ela tem medo de vender. Ela não quer ser chata. E daí a gente precisa entender que, assim, a vida como um todo é sobre vendas. Se você não soubesse apresentar, não soubesse vender, como é que as pessoas, por exemplo, vão te contratar? E daí, saindo de um processo de venda de produto, né? Vamos olhar, assim, pra gente que vende hoje serviço ou qualquer coisa. Eu fui num curso que eu achei isso bem emblemático, né? Ele falava assim, quando você chegar nos lugares, dá um jeito, de uma forma sutil, de dizer o que você faz. Mas não se vendendo diretamente, Natural. mas de uma forma natural. Por quê? Porque se as pessoas não souberem quem você é e você não souber se apresentar, você pode estar perdendo ali uma oportunidade de ouro. Isso dentro do CLT, isso dentro de qualquer coisa. E não é chegar, eu faço isso, aquilo. Não. Mas na conversa, por que você não... Primeiro pergunta para a pessoa o que ela faz. Pergunte, solte para ela, olha, o que você faz? Que legal. E eu faço isso aqui também, sabia? E daí você vai puxando de alguma forma, por quê? Essa semana mesmo, eu indiquei 2 pessoas para profissionais diferentes, né? E foi engraçado que ontem as 2 passaram o WhatsApp, Lu, fechei, não sei o quê. E assim, eu nunca consumi produto dessas 2 pessoas. Mas assim, eu sempre assim, eu indico e eu sempre falo, olha, eu nunca consumi. Mas, na apresentação dessas pessoas, eu acredito que faça muito sentido para você. Vá lá, faça a sua análise crítica, veja se faz sentido para você, e se fizer, consuma. Então, assim, e o que foi isso? Elas souberam se vender para mim. Eu, como consultora, precisava indicar. Eu peguei essa apresentação de vendas dela, que não foi de vendas, que foi uma conversa, um bate-papo, passei para frente e trouxe o quê? Vendas para elas lá na frente. Então, assim, até para você dar um bom dia e conversar numa roda, você tem que saber se vender. Eu sempre costumo brincar que eu acho que as pessoas que acham que não vendem, elas estão se enganando. Sim. Porque você pode, por exemplo, ser de TI. Você pode ser de tecnologia, né? Mais analítico, impossível. Não há, né? Só que se você vai fazer uma entrevista e você não consegue deixar claro ali o seu nível de conhecimento... Sim. Você não vai passar na entrevista. O que é isso? É uma venda, é uma transação de interesses. Porque venda nada mais é do que uma transação de interesses. Sim. Você quer alguma coisa, eu tenho alguma coisa, e a gente vai chegar num acordo ali que seja bom para os dois lados. Não tem problema nenhum, não né, tem gente? problema Parar algum. disso, não que venda é um bicho de 7 demonizar, cabeças, né? Demonizar. Não é, gente. Assim, venda... É a razão da gente estar aqui hoje, por exemplo. E eu acho que a questão da gente ter essa noção de que no papel da venda, né,
eu me apresentar e você saber o que eu faço e eu já estar me vendendo, eu trabalho hoje com empresários dentro da empresa que eu estou hoje. Então, de todos os tamanhos, desde os micros até os grandes. E a gente tem um trabalho lá, inclusive, que se você ficar atrás do balcão, você não faz venda. Exatamente. Porque há uma cultura mesmo, né? Eu queria um produto que eu acho que lá no passado, né, sem o avanço da tecnologia, eu tenho um produto, vou abrir uma lojinha aqui, os clientes vão saber que eu tenho essa loja, eles vão vir até mim. Hoje, se eu não pensar em experiência, se eu não pensar que o cliente, para tomar uma decisão de vendas, né, quando a Pan fala do funil, né, a grande massa, e aí eu vou caminhando, ele é impactado diversas vezes para poder tomar uma decisão. E a gente tem várias formas de tomar decisão. Eu tomo decisão consciente, eu tomo decisão inconsciente. Então, se eu não mudar, então, quando eu volto lá, eu sou empresário, técnico, abrir aqui só por isso vai vender, a menos que seja Coca-Cola no deserto, que aí vai vender mesmo sem muito esforço. Eu compraria fácil. Pois é. Mas não tem tanto deserto assim para a gente sair vendendo Coca-Cola. Né? Exatamente. Possivelmente a gente não criou nada tão revolucionário assim, então eu tenho mais concorrentes. Então eu preciso me diferenciar para eu reter esse cliente, mas eu preciso ir onde esse cliente está. Sim. Então como que eu faço isso? Né? Como que eu desenho esse processo? E às vezes a gente acha que, nossa, eu tenho um produto aqui, é maravilhoso, mas não dá certo. Eu quebrei porque não dá certo. É mudar essa mentalidade em relação à venda. Eu tenho uma frase que eu sempre falo que é assim, não é que não deu certo, você que não tentou o suficiente. Mas claro que, eu sempre faço também, mas a gente tem que saber o horário, né, o time de também parar. Mas assim, as pessoas hoje, o que eu vejo? Elas param muito rápido, entendeu? Às vezes não para fazer, não tá dando certo. Qual é a análise? Por que não tá dando certo isso aqui? Será que se eu virar para a direita, se eu virar para a esquerda, se eu colocar um lacinho, não sei. Quais as possibilidades também, além desse formato que eu tô fazendo, para que isso aqui realmente saia e chegue aonde eu quero, e sabe né? o que eu acho que acontece muito? A gente, principalmente quem empreende por necessidade. Eu sou técnico e empreendo por necessidade. Qual que é o ponto? A gente já entra com uma vozinha aqui falando, não vai dar certo. A primeira coisa que vem e não dá certo, a vozinha fala, tá vendo? Eu te falei. E nesse momento, aí eu vou falar sobre ambiência. Porque Pamela é uma pessoa que me apoia para quando a gente fica um pouquinho mais, nossa, não sei para onde eu vou, ela me apoia. Eu tenho, assim, nos últimos meses... o inverso é verdadeiro. O inverso é verdadeiro. Então, eu tenho várias pessoas que me apoiam com conhecimentos que eu não tenho, com fragilidades que eu tenho e reconheço que tenho. Então, quando essa vozinha vem, eu vou buscar apoio de especialista. Sim. E não desistir. Porque às vezes eu preciso desse apoio de especialista para falar, não, calma, olha melhor, respira, olha aqui. Qual que é a meta? A meta é essa, então vai na meta. Calma, vai ter meta, né? Altos e baixos, né? O empreender é sobre ter altos e baixos, né? Mas continuar é o grande diferencial. Então, vai ter 3 Joãozinho que abriu o mesmo negócio. O que diferencia é que você acredita e a sua ambiência, as pessoas com quem você está se relacionando e contatando para que isso dê certo, faz a diferença. Sim. Então, de vez você dar ouvidos para quem não acredita no seu negócio, busque melhorar a sua ambiência. Quem são essas pessoas que vão te fortalecer? Aí tem os mentores também, que aí é uma questão mais de contratação, mas é super importante a gente entender quem está do nosso lado para apoiar. Aí... Ele tanto sobe quanto ele baixa, né? Eu sempre falo. A ambiência ela vai fazer, ou ela vai te levar para um lugar muito top, ou ela vai te afundar de um jeito também que pode ser que você não saia, às vezes não é desistir do seu negócio. Sim, você mudar de mesa. É isso. Só mudar de mesa. É você mudar de mesa. Perfeito, E acho que principalmente também estar aberto a fazer diferente. Sim. Tem que fazer diferente, porque se você está seguindo no mesmo caminho há muito tempo e não está vendo resultado, muda. Olha para o outro lado. Né? Não tem como você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não existe. Não existe. E aí é até muito doido trazendo um exemplo da minha vida prática. Eu sempre falei que eu não gostava de estudar.
Porque eu sou muito dinâmica, eu pego tudo muito rápido, eu dei muito trabalho na escola porque eu falava muito, eu chegava na prova, eu tirava 10, os professores ficavam malucos porque eu atrapalhava todo mundo e eu conseguia me dar bem na prova. Por quê? Eu só bastava ouvir ali Era auditivo. e associava a informação. Só que acontece, eu cheguei no momento da minha vida que eu falei, cara, mas eu quero mais. Eu quero ir além. E daí o estudar traz isso. Gente, eles estão aqui assim já pra mim. Oh, Mas colocou três aqui falantes. que sabe vender, não tem como. Fica, então, Então, para um próximo. A próximo gente continua esse papo. Gente, pede o 2, que a gente volta dos que não Isso, foram, isso. a volta dos que não foram. Se a gente tiver mais comentários que o podcast anterior, a gente volta. Justo. Mais visualizações, Metas. vai. Vamos fechar as Vamos- metas? A gente tem que exatamente. fechar as metas. Gente, olha sobre isso, tá? O canal, aquela. Meninas, eu queria agradecer a presença de vocês duas aqui. Eu tenho certeza que quem tá assistindo Desconstruindo Óbvio vai ter um conteúdo aí riquíssimo de vendas, né? Acho que a gente exemplificou bastante, a gente trouxe bastante conteúdo hoje aqui para as pessoas que estão assistindo. Eu queria que vocês deixassem uma palavra, uma frase, algo que fizesse sentido para vocês, para a gente finalizar o nosso episódio de hoje. E, gratidão. Adorei o nosso bate-papo. Foi muito bom. Eu também amei. Começa comigo, então? Vai. Confia. Confia e vai. Se é para deixar a mensagem, é essa. Confia e vai. Vai dar certo. Se cerque das pessoas certas. Sim, da Que vai dar ambiência bom. certa, né? Exatamente. Eu também acho que eu vou pro clichê. Acredita. A gente tem que fazer o que a gente acredita. E não há nada que pare uma pessoa que decidiu mudar de vida. Um imparável, não né? há nada que pare uma pessoa que quer mudar de vida. Então, É segue, isso confia e vai. E cerque-se das pessoas certas, porque isso vai te levar para onde você quer. Ai, maravilhoso. Gente, olha, eu vou deixar aqui as redes sociais das meninas aqui embaixo. São duas mulheres empoderadíssimas, maravilhosas, com conteúdo incrível. Então, assim, vou deixar aqui. Quem ainda não segue o Desconstruindo Óbvio, segue, compartilha, divulga pra galera. Vamos ajudar o canal da coleguinha a crescer, a trazer mais informações para as pessoas que estão assistindo a gente. Obrigada! Ai, Obrigada, eu que Lu, uma agradeço. honra. Foi muito bom. Obrigada. Foi ótimo.